Agora vamos para as operações com conjuntos, certo? A primeira operação é o que? A união. Então, se você tiver dois conjuntos e você quer unir esses dois conjuntos, então você sempre vai pegar os elementos que estão em um conjunto ou no outro conjunto, certo? Então, a partir de hoje, sempre quando você está trabalhando com conjuntos que aparece o ou, então é porque os elementos vão estar em um conjunto ou no outro. Então ele vai estar na união dos conjuntos. Então isso aqui é muito importante porque quando você estiver resolvendo um problema que cai numa inequação, às vezes a inequação, a solução vai ser uma união de dois conjuntos. Ou você vai lá estar resolvendo um problema de probabilidade, aí você tem que primeiro ver qual é o evento que você está querendo calcular a probabilidade. E esse evento pode ser uma união de eventos, certo? Então, dado, se a gente tiver dois diagramas, um diagrama aqui, o A, e o diagrama B aqui, quem é a união B? Vai ser o conjunto formado por todo mundo que está em A, certo? Então, vai ser tudo isso. Ou os elementos que estão em B. Então, vai ser tudo isso, certo? Agora, note que esses elementos que estão aqui, que eles estão nos dois conjuntos, você não vai precisar repetir, certo? Porque a gente já viu que a repetição de um elemento de um conjunto não altera o conjunto, certo? Então, quando você tem um elemento que é comum aos conjuntos, você não precisa repetir, certo? Aí a gente tem algumas propriedades, certo? A primeira é que se você tem um conjunto e você une com ele mesmo, você vai ter o próprio conjunto, certo? Segundo, a união de qualquer conjunto com o vazio vai dar o próprio conjunto, ou seja, o vazio na união funciona como um elemento neutro, porque você unir qualquer elemento, qualquer conjunto com elemento neutro, com o vazio, vai dar o próprio conjunto, certo? Vale também o que? A comutatividade. A união com B é a mesma coisa que B união com A. Porque a gente viu que a ordem que os elementos aparecem não altera o conjunto, certo? Além disso, vale o que também a comutatividade, a associatividade. Se você está unindo três conjuntos, independe da ordem que você escolhe fazer as uniões. Você pode fazer a união com A com B e depois fazer com C, ou você pode unir o B com o C e depois unir com A. Agora vamos ver a interseção entre conjuntos, certo? Quem é a interseção? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a um conjunto e, e a outro conjunto. Ou seja, esses elementos vão ter que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, isso é a interseção entre dois conjuntos. Então, pelo diagrama, a gente tem o A aqui e o B, certo? Quem são os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo? São esses elementos aqui. Então, esses elementos aqui são os elementos que estão em A interseção com B, certo? Assim como na união, a gente também tem as propriedades na interseção. Primeiro, se você interceptar qualquer conjunto com ele mesmo, vai dar o próprio conjunto. Segundo, se você interceptar um conjunto com um universo, quem é o universo? É o conjunto que tem todos os elementos do problema em questão, certo? Então, se você fizer essa interseção, vai dar o próprio A. A interseção ela também é comutativa. Você vai interceptar o A com B, é a mesma coisa que B com A. Também vale a associatividade, certo? A ordem que você escolhe fazer a interseção dos conjuntos não altera o, o resultado final. Quando é que dois conjuntos são disjuntos, certo? Dois conjuntos eles são disjuntos quando eles não têm nenhum elemento em comum.
ou seja, a interseção entre eles dois é o vazio. Então isso significa dizer que a gente ia ter um conjunto A aqui e um conjunto B aqui. Não existe nenhum elemento que esteja nos dois conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, nesse caso, a gente diz que a gente tem dois conjuntos disjuntos, certo? Vamos ver mais algumas propriedades, só que agora envolvendo união e interseção, certo? A primeira é que se você pegar um conjunto qualquer e unir com esse conjunto interceptado com outro, vai dar o próprio A, certo? Porque imagina a seguinte situação. Você tem um conjunto A aqui e um conjunto B. O conjunto A é tudo isso. Quando você unir com a interseção, vai dar o próprio A, certo? E, da mesma forma, o A interceptado com o A unido com qualquer outro conjunto, vai dar o próprio A, certo? Aí essa daqui é a mais importante. Essa e a próxima, que é a distributividade. Se você tem A unido com B interseção com C, você faz o quê? Você pega esse sujeito, une com esse conjunto e faz a interseção com esse conjunto unido com esse outro conjunto, certo? A gente vai fazer uma aula de exercício e vamos trabalhar essa propriedade. E o mesmo vale se a gente inverter aqui. Então, se tiver A interseção B união C, você faz o quê? Faz A interseção com esse, unido com esse, interseção com esse, certo? Agora vamos ver como é que a gente calcula o conjunto diferença entre dois conjuntos, certo? Então, se a gente dado dois conjuntos quaisquer, A e B, a diferença de A por B é o conjunto dos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, porém não pertence a esse outro conjunto, certo? Ou seja, são os elementos que estão em A e não estão em B ao mesmo tempo. Então, se eu tenho o A aqui e eu tenho o B aqui, A menos B vai ser quem? Vai ser essa parte aqui, ó. São os elementos que estão em A, porém os elementos não estão em B, certo? O complementar de conjuntos. Essa parte aqui é muito interessante que vocês entendam, porque quando a gente for falar de probabilidade, tem alguns conjuntos que calcular a probabilidade dele é um pouco complicado. Aí o que é que você faz? Você calcula a probabilidade do complementar, certo? Aí você usa uma propriedade e sai bem facinho. Então, quando você tem um B dentro de A, certo? Então, o complementar de B com relação a A são os elementos que estão em A e não estão em B, certo? Isso significa dizer o quê? Ó, significa dizer que o complementar vai ser os elementos que faltam para B para completar o conjunto A. Então, seria essa parte aqui, certo? Então, quando você quer calcular o complementar de B com relação ao conjunto A, quem é esse conjunto? É o conjunto dos elementos, certo? Que faltam em B para completar A, certo? E quando você está querendo calcular o complementar com relação ao conjunto universo, então a gente coloca assim, A complementar, certo? Porque dentro você tem esses dois conjuntos aqui, mas todos dois estão dentro de um conjunto universo, certo? Que está aqui. Então, quando você quer calcular o complementar de B com relação a A, é só isso daqui. Mas quando você quer calcular o complementar de B com relação ao universo, vai ser tudo isso daqui, ó. Tudo que não está em B, certo? As propriedades da operação complementar, certo? Então, se você tem B e C subconjuntos de A, então vale as seguintes
propriedades. Primeiro, que a interseção entre um conjunto e o seu complementar é sempre o vazio, certo? Então, se você está querendo calcular a interseção de um conjunto e o complementar desse conjunto, é sempre o vazio. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, se o elemento está no conjunto, por definição, ele não pode estar no complementar. Por quê? Porque se ele está no complementar, ele não pode estar no conjunto, certo? Segundo, o complementar de um conjunto com relação a ele mesmo é sempre quem? Sempre o vazio. Por quê? Porque o conjunto A é igual a ele mesmo. Então não tem ninguém que não esteja nele. E o complementar do vazio com relação a qualquer conjunto é o próprio conjunto. Aí aqui tem a lei de Morgan, certo? Que são duas propriedades. Primeiro é que a interseção do complementar, certo? Eu vou escrever aqui da outra forma, que é a mais comum de encontrar nos livros, que é o seguinte: B interseção com C complementar, isso é o complementar desse unido com o complementar desse outro. E vale também ao contrário, que A união B complementar, isso é o A complementar interseção com o B complementar. Essas duas coisas aqui são conhecidas como as leis de Morgan, certo? Isso daqui a gente vai ver lá em probabilidade, quando a gente chegar lá. Certo? E para finalizar, a diferença simétrica entre dois conjuntos. Certo? A diferença simétrica entre dois conjuntos a gente representa por esse triângulo aqui, pelo delta. Então, sempre que vocês virem essa notação aqui, significa a diferença simétrica de A por B. Então, quem é esse conjunto? É o conjunto formado apenas pelos elementos de A ou apenas os elementos de B. Certo? Então, isso significa dizer que A simétrico com B vai ser a união desses elementos que estão apenas em A com os elementos que estão apenas em B, certo? Então a gente pode olhar isso de duas formas. Pode olhar como A menos B unido com B menos A. Mas a gente também pode olhar isso como sendo A união B menos quem? Ó, pega a união toda e retira apenas a interseção, certo? Então a gente pode olhar das duas formas. Agora vamos ver algumas propriedades sobre a diferença, certo? Que é, primeiro, a gente já viu essa daqui, que a gente pode olhar a diferença a diferença simétrica como essa diferença. Segundo, a diferença simétrica ela é comutativa, certo? Por quê? Porque a união é comutativa e essa interseção também é comutativa. Vale a distributividade com relação à união, ó. Só que A simétrico B unido com C, aí você faz o A simétrico com C, interseção com o C simétrico com B. E a mesma coisa acontece quando você tem interseção. Você inverte para união. Certo? A diferença simétrica com relação ao vazio vai dar o próprio conjunto. Por quê? A unido com o vazio dá o próprio A, e A interseção com o vazio dá o vazio. E A menos o vazio é o próprio A. E a gente tem também que, se os conjuntos são disjuntos, então a diferença simétrica vai ser apenas a união. Por quê? Porque se eles são disjuntos, essa interseção aqui é vazio. Certo? Esse carinha aqui é o vazio, então vai sobrar só A união com B. Para finalizar a aula, vamos falar do número de elementos da união. Então, se eu quero calcular o número de elementos que possuem uma união, nada mais é do que o número de elementos que estão apenas em A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção.
é muito importante que a gente saiba analisar o diagrama de Venn, certo? Por quê? Porque quando a gente for resolver alguns problemas, aí normalmente ele pede. Ele dá um monte de informação dos conjuntos, aí pergunta qual é o número de elementos que estão apenas em A, certo? Então a primeira coisa você tem que saber ler o diagrama, certo? Os elementos que estão na parte cinza, certo, desse diagrama, significa dizer que eles estão em quantos conjuntos? Em nenhum conjunto. Ou seja, são os elementos que não pertencem a nenhum conjunto. Os elementos que estão na parte rosa, certo? Significa dizer que eles estão apenas em um conjunto. Ou ele está apenas em A ou apenas em B. E os elementos que estão nessa parte verde são os elementos que estão em dois conjuntos. Por que você tem que saber fazer isso? Porque o problema pode pedir o seguinte: quais são a quantidade de pessoas que leem duas revistas? Então vão ser os elementos que estão na interseção dos dois conjuntos. Se o problema pedir a quantidade de alguma coisa que estão exatamente em um conjunto, então vai ser esses elementos unidos com esses elementos. E se a gente tiver três? Aí aqui ó, a gente já tem que ter cuidado. Então, a parte cinza são os elementos que estão em zero conjunto, ou seja, os elementos que não pertencem a nenhum conjunto. Essa parte rosazinha aqui são os elementos que estão em apenas um conjunto. Os elementos verdes aqui, ó, essa parte verde. Essa parte verde aqui são os elementos que estão em A e C, ou seja, dois conjuntos. Esse daqui, dois conjuntos. Esse daqui, dois conjuntos. E esse daqui, em três. Então, é muito importante que vocês saibam fazer essa leitura, certo? Porque eu vou passar a listazinha para vocês e você tem que saber identificar essas partes do diagrama para poder resolver, certo? Se você gostou da aula, então comente aí, certo? Não esquece de se inscrever no canal, porque toda segunda, quarta e sexta a gente vai postar vídeos com aulas com conteúdo e também aulas só com resolução de problemas. Então, até a próxima.